O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Clínica de Olhos Erechim. Tecnologia e equipamentos de última geração. Dr. André Agnoleto e Dr. Samuel Carvalho. Clínica de Olhos Erechim. Aqui a gente vê com o coração. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos dando início ao nosso programa painel aqui pela TV Erechim. Como habitualmente fazemos sempre um programa semanal, e o nosso tema do programa de hoje vai ser a Semana da Pátria, focar em cima mais do desfile, enfim, de tudo que cerca aí a Semana da Pátria. Para tanto, nós estamos recebendo com muito prazer aqui o presidente da Liga de Defesa Nacional, Núcleo de Erechim, o capitão do 13º BPM, Bernardo Rieder. Também estamos recebendo aqui o vice-presidente da Liga de Defesa Nacional, o major da reserva, Altemar Dutra. E também estamos recebendo com muito prazer aqui a patrona da Semana da Pátria, a senhora Neuza Cidade Garcês. Quero agradecer ao trio aqui por saírem das suas casas com esse tempo feio que está hoje. Talvez esteja fazendo feio assim, do jeito que está, frio e chuvoso, para na Semana da Pátria, enfim, ou no Dia da Pátria, fazer um tempo de sol aberto e um pouquinho mais, digamos assim, com mais calor, um pouco mais, para que as pessoas possam sair de casa. Nós estamos aqui em nome da Unimed. Quais são os objetivos da sua empresa? Para todos eles, a Unimed tem mais que um convênio, tem saúde para os planos da sua empresa. Contrate agora com condições especiais, sem taxa de inscrição, carência zero e 50% de desconto nas 3 primeiras mensalidades. Válido para empresas com 3 ou mais colaboradores. Ligue para 3520-6110 e conheça as opções que a Unimed tem para os planos da sua empresa. Clínica de Olhos Erechim é uma clínica completa, com muita inovação e aquele atendimento diferenciado que você já conhece. Contamos com um novo exame Pentacam, tecnologia de ponta, utilizada pelos melhores profissionais à sua disposição. Atendemos diversos convênios, como a Unimed, Coop Saúde, VidaCar, Atapers, Cabers, IP e sindicatos. Ligue ou envie mensagens pelo telefone WhatsApp 3712 0566. Fica na rua Porto Alegre, 380, térreo, próximo ao pronto-socorro do Santa Terezinha. Clínica de Olhos Erechim. Aqui a gente vê com o coração. Bom, Bernardo Rieder, presidente da Liga de Defesa Nacional, muito obrigado por estar aqui. Olá, hoje, então, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, né? Sempre uma honra poder estar retornando ao programa e dessa vez falarmos um pouco sobre a Semana da Pátria, né? Sem dúvida. Major Altemar, também muito obrigado por estar aqui, vice-presidente da Liga de Defesa Nacional, Núcleo de Erechim. Então, bom dia hoje, bom dia professora Neuza, o Bernardo Rieder, né, nosso presidente da Liga. Então, novamente também, como o Rieder falou, é um prazer nós retornarmos ao programa aqui para falarmos sobre a Semana da Pátria, um momento tão importante para o nosso município. Neuza, vou tratá-la assim, sim, se me permite, né? Neuza Cidade Garcês, uma pessoa conhecida já de toda a comunidade de Erechim. Gostaria de, antes de passar a palavra, te saudar pela distinção, e eu acho que a Liga fez muito bem em te escolher como patrona.
muito obrigado por estar aqui também no painel. Eu que agradeço a oportunidade, me sinto honrada de estar aqui junto com o Capitão Rieder, com o Major Altemar e com você, que é meu grande amigo de muitos anos. Obrigada. Ok. Eu vou colocar uma questão e quem estiver mais, né, assim, se sentir à vontade, nós podemos também interagir, né? Vocês podem se complementar, enfim. Sobre como é que estão os preparativos, então? Nós estamos há uma semana ainda, quase, ou alguns dias, né, do desfile propriamente dito, né? Mas a Semana da Pátria já iniciou, né? Gostaria que falassem aí a respeito do que foi, o que aconteceu até agora e o que está por acontecer. Pode ser? Então, hoje, a Semana da Pátria acontece do dia 1º ao dia 7 de setembro, né? Mas já temos uns pré-eventos que acontecem antes da Semana da Pátria. E um deles que eu cito é a chegada do fogo simbólico. Esse ano, no ano 2025, fazendo a 88ª Corrida do Fogo Simbólico, que é levada a chama para mais de 300 cidades ao longo do nosso estado. E no dia 21 de agosto recebemos aqui na cidade de Erechim esse fogo simbólico. Esse fogo simbólico representa o início das comemorações da independência do Brasil. Este ano fazendo 203 anos, ano 2025, 203 anos da independência do Brasil. Então, o fogo simbólico ele permanece guardado no 13º Batalhão até o início da Semana da Pátria. É o momento em que é deslocado a partir do dia 1º para a Praça da Bandeira, em que fica aceso durante o dia esse fogo simbólico. E durante o período noturno, até por uma questão de logística, a falta de pessoas para cuidar desse fogo, é deslocado de volta para o 13º Batalhão. Então, durante o dia, a partir do dia 1º, permanece na Praça da Bandeira, aceso o fogo, e durante a noite retoma ao 13º Batalhão. A Semana da Pátria inicia do dia 1º com a abertura, com a solenidade da abertura da Semana da Pátria, se estende ao longo da semana e finaliza no dia 7 de setembro. Toda a Semana da Pátria, nós teremos hasteamentos previstos às 8h30 da manhã, na Praça da Bandeira, né, hoje. E arriamentos às 16h30, também na Praça da Bandeira. 16h30? 16h30. E no dia 7 de setembro, é o dia principal da Semana da Pátria, que ocorre, além do hasteamento às 8h30, teremos o desfile cívico, com previsão de iniciar às 9 horas da manhã. É o ponto central de toda essa Semana da Pátria, é o evento principal, porque já no dia 7 de setembro, que literalmente se comemora, a data, marco para a independência do Brasil. Então, por isso que ocorre no dia 7 de setembro o desfile. Como é que o fogo chegou aqui mesmo? Ele foi trazido de carro ou como é que ele chegou aqui, a chama? Na realidade, ele é feito, o fogo ele sai de Porto Alegre, né? Então ele percorre todos os municípios que no caso que se prontificam em receber o fogo, né? A comitiva. Então são vários eixos que circulam durante uma semana, começa na segunda-feira até a sexta-feira, e o nosso eixo norte. Então ele chegou dia 21, nós temos o Coronel Moraes, que é uma pessoa que é da Liga Defesa Nacional Regional, ou seja, situada em Porto Alegre. Então, eles conduzem o fogo para todos os municípios que recebem. Eu me lembro que aqui foi Erechim e Marcelino Ramos, né, que acabaram recebendo nesse roteiro. Importante só hoje para complementar, antes que de repente se perca o assunto, o Rieder falou do arreamento às 16h30, né, durante a Semana da Pátria, né? Sim. Então o normal seria às 18 horas. Por que a Liga ela faz às 16h30? Isso é para possibilitar as escolas da rede municipal, estadual e particular a participar do evento que geralmente às 17 horas encerra o período escolar. Então, por isso que nós adaptamos nos últimos anos, né, fazer às 16h30 para dar essa possibilidade para as escolas, né? E também é referente, só para complementar o que o Rieder falou do desfile, pontualmente o desfile começa às 9 horas no dia 7, mas nós temos uma cerimônia de abertura às 8h30 da manhã, que é o hasteamento dos pavilhões e também o discurso do presidente. Sim, eu só quero observar que
um ato falho aqui, mas dá para recuperar, que a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro II é a entidade homenageada da Semana da Pátria deste ano. Então, aos dirigentes, aos professores, aos alunos, aos pais, enfim, que têm uma participação, uma identificação, enfim, uma vivência com a Escola Municipal Dom Pedro II, a nossa saudação e os nossos parabéns aí, muito bem lembrado aí também. Deixa eu ver com a Neuza, né? Neuza, como é que tu eu acho que já foi escolhida tantas coisas, aí, enfim, né? Como é que tu recebeu mais essa distinção que no fim também não deixa de ser, digamos, uma responsabilidade? Uma responsabilidade. Dizer a palavra surpresa não demonstra exatamente a emoção que eu senti. Foi uma surpresa, foi um susto ao receber tão honrosa visita em minha casa do capitão Rieder, o major Altemar, o Miola, o Finardi. Foi um susto muito grande e eu comecei a pensar, José Adelar, será que eu mereço? Porque eu sempre fui muito humilde, quem conhece a minha trajetória, eu sempre fui muito sofrida, sofri muitos tropeços na vida, poucas vitórias, muitas derrotas. Lutei muito para seguir, ter uma trilha com ética, como me inculcaram os meus pais, levar uma vida o mais reto possível. Nem sempre é possível, mas a gente procura fazer. Como professora, como educadora, trilhei uma carreira assim que eu me orgulhei. Me orgulhei muito da minha luta de mais de 25 anos para salvaguardar o patrimônio. Trabalhei muito no museu, resguardando, procurando, viajando para recolher. Eu tenho um projeto muito importante chamado Remexendo nos Sobrados e Porões, onde eu remexi literalmente várias casas, vários sobrados dos antigos, das casas dos antigos moradores. Você se refere ao Museu da URI? Museu da URI. Então, e outra coisa que depois que eu analisei bem se eu merecia ou não, eu avaliei a minha caminhada nesse patrimônio, a minha caminhada, minha luta, meus escritos, meus livros publicados, minhas viagens, deixando de lado até a minha vida, minhas viagens para pesquisar em loco coisas importantes, tanto para os meus alunos como para escrever meus textos, meus livros, e eu concluí que, quem sabe eu mereça alguma titulação, embora eu nunca tenha pedido, eu não tinha nunca coragem, sempre me classifiquei em demérito, né, diante de outras pessoas, mas eu quero dizer que o que eu me orgulho mesmo é de toda a minha trajetória de busca, de pesquisa, de publicação de livros, nunca ter pisado em ninguém, nunca ter usado obras, trabalhos de outras pessoas sem tê-las citado. Sempre, quando eu parafraseava alguém, eu a citava, eu a nominava. Então, isso é um orgulho que eu tenho e eu acho que se meus pais fossem vivos, eles estariam assim felizes com a minha caminhada. E agora, depois de pensar e me sentir um pouquinho, me pavonear um pouco, né? Acho que sim. Esta homenagem que me emocionou tanto e me emociona ainda, é como assim coroar a minha caminhada que eu busquei ser correta. Olha, Neuza, como eu te conheço há um bom tempo, né? Eu conheço o pessoal da Liga, eu tenho certeza, eu digo, não exatamente das pessoas que estão na Liga, mas dos propósitos dessa instituição. Você foi escolhida não pelos tropeços, pelas dificuldades, ninguém te escolheu com peninha de você, né? Te escolheram porque você fez por onde, né?
pelo que você acrescentou, as várias instituições que você passou, enfim, né? Pelas iniciativas, por tudo que você é, né? Então, acho que é hora de colocar uma pedra em cima das dificuldades que não só você teve, todos nós tivemos os nossos percalços, e é hora de olhar para frente, né? E eu acho que os teus pais, estejam eles aonde estiverem, gostariam de ver uma Neuza Cidade Garcês, uma Neuza orgulhosa, no sentido positivo, né? De fazer parte de tão tão incumbência, de tanta responsabilidade e distinção na Semana da Pátria. Eu não estou querendo te corrigir absolutamente, mas levantar o teu ânimo um pouco, né? Porque as pessoas precisam, nós precisamos também ser um pouco mais positivos com o nosso começo. Depois nós vamos voltar. Sim. Só que eu quero acrescentar alguma coisa que eu até coloquei na minha fala, na abertura. Você tem razão, José Adelar. A gente carrega muito desencanto, muita tristeza. Porém, eu falei que, José Adelar, amigos, nós ouvimos muita coisa de tristeza, de desencanto nas pessoas. E eu falei na minha pequena fala que eu tinha ouvido uma frase pesada, dura. Dizia assim: a nossa geração está indo embora. Aquela geração que respeita pais, respeitava professores, orgulhava-se de sua bandeira. Mas, olhando e analisando a nossa juventude, as nossas escolas, o trabalho de nossos professores, principalmente nas escolas fundamentais, eu vi uma luz bonita lá no horizonte. Nós, os mais velhos, estamos indo embora, mas estão chegando os brasileirinhos, as crianças, e é ali que a gente tem muita esperança. Então, é uma coisa gratificante a gente visitar escolas, conversar com alunos, ver a batalha dos professores com todas as suas dificuldades, o seu amor, o seu caminhar, a sua semeadura de esperança numa pátria melhor. Muito bem. Bom, vamos então para o desfile. Então aí, né, o que nós temos a partir de, estava olhando aqui, a partir de segunda-feira, não é o desfile, o desfile da Semana da Pátria, né, digamos, o desfile dos eventos que vão ocorrer a partir do dia 1º, né, já foi abordado sobre a chegada do fogo simbólico, que nós vamos ter a partir de segunda-feira, então, dia 1º de setembro. Então, hoje... Vamos lá. A partir do dia 1º, nós temos solenidade da abertura da Semana da Pátria, marcada para iniciar às 8h30 da manhã. Nessa abertura da Semana da Pátria, teremos premiações para várias crianças de várias escolas estaduais, municipais, particulares, aqui do município de Erechim. Todos os anos fizemos concursos, seja de desenho, seja de redação, com o ponto central do tema, tanto a nível, esse ano é o mesmo tema, a nível nacional, nível municipal, o bicentenário do nascimento de Dom Pedro II. Então, esse concurso, escolas, que é do 1º ao 5º ano para crianças elaborar um desenho sobre esse tema, e do 6º ao 9º ano é uma redação sobre Dom Pedro II. Então, agora no dia 1º de setembro, com a abertura, já foram escolhidos os desenhos, né? Então, no dia 1º ocorre a premiação para essas crianças que se destacaram nos desenhos. Cada ano, do 1º ao 3º lugar, então premiados tanto os alunos como também os professores que colaboraram, incentivaram o desenvolvimento desse programa. Ao longo da semana, então, todos os dias, a partir de segunda até no domingo, com encerramento com o desfile, vão ocorrer esses hasteamentos, como falado antes, também com previsão de início às 8h30 da manhã e o arriamento ao final da tarde às 16h30, tá? E no dia 7 de setembro, o ponto central, que é o desfile cívico. Sobre o hasteamento e arriamento de pavilhões, né? Aí
são várias pessoas, né? Sendo que no dia 1º temos o prefeito com o pavilhão nacional, né? O pavilhão estadual, o comandante do CRPO Norte, e o pavilhão municipal, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, e o arreamento a cargo da Associação Nacional de Reservistas, né? Tudo lá na Praça da Bandeira. Sobre o dia do desfile, propriamente dito, o que nós temos? Então, assim, ó, eu gostaria, antes de entrar hoje no desfile, eu só gostaria de complementar mais alguma coisa em relação à Semana da Pátria, que o desfile, na verdade, para nós é o ponto alto, né? Mas existe toda uma estrutura, toda uma preparação durante meses que é realizada. Então, como o Rieder estava falando agora, o concurso de desenho, o concurso de redação, nós começamos o planejamento de todas as nossas atividades, geralmente no mês de fevereiro, né? E dentro do que é a Liga Defesa Nacional, então nós somos um colegiado, com representantes de várias entidades. Entre elas, nós temos representantes, então, da 15ª CRE, né? Que é a Coordenadoria Regional de Educação, e da SMED, né? Que acabam nos auxiliando com as escolas. Então, é planejado esse concurso, que nós fizemos a premiação em 2 momentos. Então, usamos geralmente o dia 1º, a abertura da Semana da Pátria, para a premiação dos desenhos, e na data da proclamação da República, lá em 15 de novembro, a premiação das redações. Também nós, como Liga, o evento de 21 de abril, que é o Tiradentes, então é realizado pela Liga. Todos os conselheiros exercem uma atividade voluntária, né? Então todo esse planejamento que é feito para a Semana da Pátria envolve várias entidades, claro que com a estrutura principal do Executivo Municipal, que é a entidade que acaba nos apoiando muito com a logística, junto com o 13º BPM que nos apoia. Mas assim, ó, tu falou das entidades que participam. Então, o que a gente acaba fazendo durante a Semana da Pátria? Tentando envolver o máximo de entidades possível, então, nos atos de hasteamento e arreamento. Então, por isso que vai ter dias que vai estar Cindy Lojas, MTG, a própria CRE, a SMED, os escoteiros, né, que acabam nos auxiliando, e tantas outras entidades aí que estão descritas, então, no nosso folder, que acabam nos auxiliando nesses eventos, porque a Semana da Pátria é um evento coletivo, não é de uma entidade. Então, acaba tendo esse envolvimento, né? E como nós falamos, então, o 7 de setembro, então, é o ponto alto das comemorações. Nós estamos hoje, conversando antes com o Bernardo Rieder, nós estamos com em torno de 68 entidades inscritas, então são 10 entidades a mais que o ano passado. Isso é um grande número de pessoas que entendem da importância do desfile, né? Então, nós esperamos que realmente no dia 7 de setembro seja um dia com tempo bom e que nós consigamos, sim, fazer esse desfile aí como a população de Erechim merece. A largada, então, é às 8h30? Não, é às 9 horas. Às 9 horas, às 8h30 é a abertura oficial. Isso, nós temos uma cerimônia de abertura. Tá, então o desfile é às 9 horas, para as pessoas marcarem já, né? Porque saber, alguns não, muitos levam seus filhos, ou crianças, outros têm os filhos desfilando, né? E sempre, a mim sempre tocou muito, né? Mas que bom que houve um acréscimo aí de 10 entidades. 10 entidades, isso. Nós trabalhamos assim com uma estrutura, então, de entidades civis, as escolas, a rede municipal, estadual e particular, e geralmente com as forças de segurança, né? São os blocos assim que acabam se envolvendo. Então, nós tivemos um acréscimo maior, o acréscimo foi das entidades civis, né, nesse sentido, porque as escolas e a parte da segurança praticamente todos os anos são as mesmas. Então, quem se envolve a mais, que há esse aumento ou diminuição, são as entidades civis do nosso município que acabam se envolvendo. O que dá para se dizer sobre o envolvimento de escolas? Porque houve um período, né, um período que a Neuza, acho que lembra bem, ou lembrou antes, né, e que eu também lembro, e todo mundo lembra, onde as escolas efetivamente se faziam presentes com todos os seus alunos.
Isso depois foi mudando e tal, né? E passou por um período onde era opcional os alunos irem ou não irem, né? Como é que está hoje em dia isso aí? O que vocês têm percebido? Hoje, referente a isso daí, como a SMED e a CREA são nossos parceiros, eles participam das reuniões desde o início do ano conosco. Então, eles em todo momento eles são bastante ativos e levam praticamente todas as escolas, se não todas, aqui a nível municipal e também a nível estadual. A partir do ano passado, nós colocamos um regulamento do desfile dia 7 de setembro, limitando um pouco a quantidade de pessoas e também de veículos que participam por cada entidade. O regulamento ele define que cada entidade pode participar do desfile com no máximo 100 pessoas, né? E também questão de veículos, no máximo 10 veículos, seja motos, carros, outros espécies de veículos. O porquê disso hoje? Como o Major falou, nós temos esse ano 68 entidades confirmadas, um pouco a mais do ano passado. Então, a nossa ideia é a previsão inicial do desfile às 9 horas, que tenha uma previsão de início, uma previsão de meio e uma previsão de fim desse desfile. O Major depois pode complementar, já que tem uma experiência a mais na Liga. A ideia nossa é que o desfile não se estenda por muito tempo, além do horário previsto. E mesmo assim, com 68 entidades, a nossa previsão é que o desfile dure em torno de 2 horas e meia. Então, por isso que esse limitador. E a ideia é uma representação de cada entidade. É o momento da entidade também celebrar a independência do Brasil e, ao mesmo tempo, um momento de mostrar as atividades que estão sendo desenvolvidas por cada entidade. Sim. Então, digamos, lá por 11 horas, como tradicionalmente acontece, lá por 11, 11h30. Hoje, na realidade, pela experiência que a gente tem de anos ajudando na organização do desfile, nós tivemos anos que não tinha esse limitador e aí o desfile ficava muito longo, né? Nós temos uma cerimônia após desfile de extinção do fogo simbólico e encerramento da Semana da Pátria, então não é só o desfile. E o que aconteceu em alguns anos? Então, se estendia além do horário do meio-dia e as pessoas, o público em si, acabava se afastando da avenida e só ficavam as entidades desfilando. Então, nós entendemos por experiência, tanto eu como o Reder, a gente já desfilou em Porto Alegre, em desfiles maiores, e o desfile mais que 2 horas, 2h30, ele acaba não sendo mais, vamos dizer, produtivo. Eu acho que essa é a ideia. Então, o limitador funcionou, o ano passado foi a nossa experiência, na verdade faz 2 anos, mas no ano retrasado nós tivemos que cancelar por causa das enchentes, né? Então, o ano passado nós fizemos essa experiência e o desfile encerrou exatamente às 11h10 da manhã. Então, horário bom, nós conseguimos fazer a cerimônia posterior, então era meio-dia, estava tudo encerrado. Muito bem, nós vamos fazer o nosso intervalo do programa. Neuza, quer falar alguma coisa agora? Pode ser depois. Pode ser depois, então é melhor, nós temos que fazer o intervalo e já voltamos. Clínica de Olhos Erechim, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração para cuidar de você e da sua visão. Clínica de Olhos Erechim, Rua Porto Alegre 380. A gente vê com o coração. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome sempre da Unimed Erechim e da Clínica de Olhos Erechim. Nós estamos falando sobre a Semana da Pátria, recebendo com muito prazer aqui a Neuza, que é a patrona da Semana da Pátria, o Bernardo Rieder, que é o capitão, que é o presidente da Liga de Defesa Nacional de Erechim, e o Altemar Dutra, major da reserva, vice-presidente da Liga da Defesa Nacional, Núcleo de Erechim. O senhor gostaria de falar? Né? Pode ser. Vamos, assim, deixa então eu lhe instigar aqui, como é que a Liga chegou ao nome da professora Neuza?
Bom, então, para tentarmos sintetizar, né, a Liga ela é uma estrutura que tem um núcleo nacional, um núcleo regional, que a gente chama a nível de estado, e um núcleo local, núcleo em Erechim. Então, geralmente, como é que começa a estrutura dos temas? É estruturado um tema nacional, que nesse ano é o bicentenário do nascimento de Dom Pedro II. Também se propõe um tema estadual ou regional, que esse ano ficou Grêmio Náutico União. E aí nós, como conselho, como Liga, e a gente chama os membros da Liga como de conselheiros, né? Nós nos reunimos num primeiro momento para decidirmos sobre o tema da local, né? Então, entendemos por bem de escolher o bicentenário do nascimento de Dom Pedro II. E tão logo nós decidimos o tema, então geralmente nós buscamos uma pessoa ligada à temática para ser a patrona da Semana da Pátria e também uma entidade que faça referência ao tema. Então, os conselheiros, a gente marcou uma próxima reunião, os conselheiros trouxeram alguns nomes, né? Entre eles escritores e historiadores, por causa do histórico de Dom Pedro II. E aí, durante a decisão lá na reunião, nós decidimos então pela professora Neuza, pelo histórico dela como escritora, como professora, como historiadora, e nós entendemos que ela seria a pessoa indicada para representar então ser a patrona da Semana da Pátria em Erechim. E aí, como entidade, também nós optamos em escolher alguma entidade que representasse o nome de Dom Pedro II. Então, por isso que foi escolhido a Escola Dom Pedro II lá do bairro Progresso, né? Uma escola municipal, e que a gente decidiu, né, por ser ela. Então, os temas, a temática, praticamente, ela foi escolhida dessa forma hoje. Sim. Olha, o currículo da professora Neuza, vou ver se depois é possível se filmar aí, né? Mas ele é extremamente extenso e bastante profundo, bastante rico. Esse é o termo, rico em atividades, em participações, em obras e livros, enfim. Tu gostaria de destacar alguma coisa? Se é possível se destacar, se pescar aqui alguma coisa do que tu fez, Nelson? Além das emoções todas, uma é meio impossível, sim, mas eu quero dizer que este convite reacendeu em mim uma coisa linda, que foi a esperança. José Adelar, você falou da infância, quando a gente desfilava, e eu lembro, quero citar, se for possível, a gente amava essa época, a gente admirava, respeitava a nossa bandeira, o nosso hino, cantávamos, e eu lembro que a gente passava o uniforme, engomava as nossas camisas brancas. Às vezes elas eram tão engomadas que chegavam a cortar o pescoço e a pessoinha estava desfilando e o sangue aqui marcava aquele momento tão solene que a gente respeitava tanto. E no momento em que eu fui convidada, eu comecei a relembrar todas essas coisas que a maioria da população, de tanto batalhar e viver nos seus momentos, é esquecido, que é o nosso amor à nossa pátria, o nosso dever de valorizar a nossa língua, é o nosso dever de valorizar os nossos trabalhadores, os nossos professores. Eu digo trabalhadores de todos os níveis, desde o do varredor de rua até o empresário, todos. Somos um povo muito bonito, miscigenado, caldeado de muitas etnias. Nós somos um país bonito que merece o nosso respeito, o nosso amor, e lutar por ele, defendê-lo e termos assim gratidão por termos nascido nesse país. Volto a dizer isso que eu já falei, e esse aqui é um momento, eu sempre digo, a gente festeja 7 de setembro, mas não tem que festejar e valorizar a nossa pátria somente nessa semana. Então isso reacendeu em mim esse convite também, esse
meu sentido de patriotismo, de amor, de relevância por uma pátria onde eu nasci, e o meu desejo de continuar incentivando, valorizando e merecendo essa pátria que eu tenho. A sessão Nostalgia, ela prossegue então com, eu me lembro do tempo do Mantovani, e me ensejou até uma crônica há poucos dias aí sobre aqueles agostos de ontem, os agostos de ontem, quando depois do recreio a gente estava dentro da sala de aula e o secretário da direção abria portas: professor, é para o senhor liberar os alunos, né, e para se dirigirem até o pátio. Né? Aí era aquela euforia, vamos matar 2 períodos de aula, né? E a gente ia treinar, ia marchar, ia treinar a marcha. Sempre tinha algum esperto que ainda gritava: é para levar os livros? Né? Que queria fugir. Eu disse: não, os livros ficam aí. Né? Mas enfim, é uma coisa que também passou. Enfim, hoje eu não vejo mais assim, a não ser as bandas e tal, né? Mas uma coisa assim, nós vivemos num país assim, onde, infelizmente, o tema que mais preocupa, segundo as pesquisas mais recentes, que mais preocupa as pessoas hoje no nosso país é a questão da segurança, ou melhor, da insegurança. Gostaria de saber o que é que a Liga de Defesa Nacional oferece para que as pessoas possam sair de casa e participar nesse dia. Nós não estamos livres aqui, nós fazemos parte do país também, né? O que a Liga de Defesa, a Liga se debruça em cima disso também? Hoje toda essa preparação na Semana da Pátria e especificamente o desfile cívico, como o Major falou antes, é tudo pensado os mínimos detalhes para que o evento ocorra e ocorra da melhor forma possível, de uma forma segura. Por exemplo, as entidades de segurança pública vão ser as primeiras a desfilar, exatamente caso precisar algum apoio posterior. É um desfile, de certa forma, longo, que vai durar mais de 2 horas. Então, elas já são primeiras entidades, vão passar pelo desfile e já vão permanecer no mesmo local, nas adjacências, caso precisar efetuar um apoio. Esse ano também nós vamos ter um apoio mais efetivo do próprio Comando Regional de Polícia Ostensiva. O planejamento da segurança também vai ser colocado policiais em pontos estratégicos ao longo do desfile, ressaltando que o desfile não é só na Praça da Bandeira. Ele se inicia, o ponto de concentração das entidades é na Rua Argentina, Avenida Maurício Cardoso com a Rua Argentina, que é um ponto de concentração de todas as entidades. Aí que vai iniciar o desfile, vai descer a avenida, vai passar na frente da prefeitura, no que haverá o ponto maior de concentração de público, haverá o palco, as autoridades, e vai se estender. A patrona também estará presente. Vai descer mais um pouco, chegando até a Avenida 7 de Setembro com a Rua Rui Barbosa, que é a rua logo abaixo prosseguindo na avenida abaixo da prefeitura. É o momento de dissipação das entidades, também haverá todo um isolamento em parceria com o Departamento de Trânsito. Então, são todas essas minúcias que são pensadas de forma preventiva para que o evento suceda da forma mais segura possível. Pode ocorrer eventuais situações específicas? Pode. É normal, como qualquer outro evento que nós, da segurança pública, nós se preparamos para que nunca aconteça nada, mas eventualmente, caso aconteça algum incidente, estamos preparados também para lidar. Nesse segmento, gostaria de comentar a questão das ambulâncias. Nós vamos ter também em pontos estratégicos ao longo do desfile. Como é um desfile demorado, é normal, às vezes, a pessoa que está lá de pé, não toma café, às vezes não se alimenta direito, acabar passando mal. Então, nós também vamos ter todo esse apoio da ambulância cidadã, da força voluntária. Então, todo um conjunto de órgãos que são nossos parceiros, que também vão participar do desfile, mas também vai garantir que o desfile ocorra da melhor forma possível. Eu nunca tinha pensado nisso, que as forças de segurança desfilem, elas fazem a sua participação por primeiro, enfim, né, e para ficarem à disposição depois. É uma questão até lógica, né? Na realidade, hoje isso nós já pensamos
há cerca de 10 anos atrás, mais ou menos, quando nós entramos na Liga e representando a Brigada Militar naquele período, sobre esse problema, que nós tínhamos um quantitativo de policiais, não só militares, mas civis, bombeiros, que acabavam desfilando, né, e para nós termos essa agilidade e estarem liberados caso ocorresse alguma necessidade. Esse ano nós organizamos o desfile, então como recebemos as inscrições das entidades na data de ontem, né? Até ontem era possível as inscrições, então nós temos 68 entidades e agora essas entidades vão ser organizadas para o desfile. Mas nós já temos assim a ideia de como será o desfile, então a abertura será feita pela Banda de Música Erechim. Logo na sequência nós teremos a entidade que a nossa patrona representa também, que é a Academia Erechinense de Letras. Na sequência, teremos a Escola Dom Pedro, que é a entidade homenageada. E na sequência, daí vem todo o bloco de segurança, para nós podermos liberarmos eles, né? Também os veículos, é uma coisa também que a gente mudou, né? Os veículos, então, logo após o bloco da segurança, já desfila os grupos que têm veículos, então as entidades que acabam desfilando com veículos. Na sequência, nós teremos as escolas municipais, as escolas estaduais, as escolas particulares ou universidades e, por último, daí nós teremos as entidades civis que desfilam a pé e, fechando o desfile, então, os grupos de escoteiros, né? Então, essa é o dispositivo do desfile. Também gostaria de ressaltar que, hoje, todo o apoio que a Prefeitura Municipal, né, e a Câmara de Vereadores acabam nos apoiando, não só também a questão da CRE, mas principalmente o Poder Executivo Municipal, que nos fornece a logística, né? Então, desde a montagem de palco, os pontos onde nós temos locutores então nós temos, além do palco central, nós temos mais 2 pontos de locutores para que todas as pessoas que sejam no decorrer do desfile, né, ou seja, dispostos na avenida, consigam então escutar sobre quem são as entidades que estão desfilando. Então, toda uma estrutura de isolamento, disponibilização de ônibus para os alunos. Então, acaba o Poder Executivo Municipal, né, e junto com a Câmara de Vereadores também nos auxiliando para ser possível o desfile, né, porque, como a gente falou, a Liga ela é uma estrutura de conselheiros, pessoas que exercem serviço voluntário, mas quando nós vamos para um evento que eu considero o desfile de 7 de setembro, geralmente um dos maiores eventos do município, né? Pelo menos pela quantidade de pessoas, geralmente circula de 10 a 15 mil pessoas num desfile, porque se nós temos 68 entidades, só pessoas que vão desfilar fica entre 3 a 4 mil pessoas. Então, todo o público que assiste, nós dependemos de uma logística muito grande, né? E isso só é possível graças ao apoio, né, das entidades, em especial ao Poder Executivo Municipal. O núcleo da Liga, o núcleo de Erechim, ele tem ascendência só sobre Erechim ou ele é regional? Hoje o núcleo... Não sei como é que funciona As isso. pessoas às vezes costumam falar que é a Liga da Defesa Nacional, mas hoje tanto eu, o Major, o Temar e todas as pessoas de forma voluntária trabalham, nós estamos representando a Liga da Defesa Nacional, que do núcleo de Erechim. É uma entidade sem fins lucrativos, né? Mas constituída aqui no município de Erechim. Geralmente em centros maiores também tem os seus respectivos núcleos, aqui por exemplo Passo Fundo, Santa Maria, algumas outras cidades menores acabam tendo também, mas toda a nossa organização, nosso planejamento é referente ao município de Erechim, por isso que é núcleo de Erechim. Como o Major também falou antes, que nós temos a Liga da Defesa Nacional nível regional, né, que representa o Estado, e também a entidade a nível nacional. Então, é um grupo maior que vão subdividindo em unidades específicas que são compostas em cada cidade. Mas não é regra ter em toda a cidade a Liga da Defesa Nacional. Mas nós hoje, a entidade nossa aqui é referente ao município de Erechim.
Mas os desfiles acho que acontecem em todos os municípios, né? Sim, acho que a maioria dos municípios ainda mantém, mas nós não temos gerência sobre isso, né? A nossa organização, ela é só local. Sim. Não, mas eu penso nos municípios menores, mas ouvindo as rádios aí, a gente fica, né? Os desfiles ocorrem, acho que em todos os... Na realidade, hoje, na realidade, a Semana da Pátria, em regra, ela é organizada pelo Poder Executivo Municipal. Essa é a regra, né? Nós, em Erechim, acaba sendo delegado para a Liga porque nós temos essa entidade. Então, nos municípios onde não existe, é o próprio Executivo Municipal que acaba organizando. Bom, eu vou agradecer e vou dar 1 minuto para cada um, né? Vou começar com a patrona Neuza, que quer falar um pouco sobre Dom Pedro II. Um outro momento que me emocionou bastante foi a homenagem que vai ser prestada a esse imperador menino, a esse homem, porque quem faz história, quem conhece a história do Brasil e do mundo, todos os povos, todas as pessoas têm seus ídolos, seus heróis, nós temos os pais da pátria, de quem temos que nos orgulhar muito, aqueles homens que batalharam, que deram a vida para formar essa nossa pátria. E temos também os nossos, além dos pais da pátria, nossos heróis. Às vezes os nossos heróis têm pés de barro e eles caem. E nós, porém, temos alguns que vale a pena conhecer a biografia. E eu sempre incentivei alunos e pessoas vizinhas e amigos a ler as biografias dessas pessoas. E este homem, este Dom Pedro, é um ser humano que dignificou a nossa história. Ele permanece como um ser a ser imitado, a ser saudado. Então, para mim, foi uma grande alegria poder falar dele, poder reestudá-lo e poder citá-lo. Major, muito obrigado por estar aqui. Está muito puxado essa situação de aposentado? Eu, na realidade, inventei muito mais coisa quase agora do que quando eu estava na ativa, né? Mas tá bom, a gente tá se organizando e apoiando as entidades, né? Algumas entidades aí faz parte, como cidadão, acho que a gente tem que continuar apoiando, né? Hoje eu queria, então, reforçar o convite a toda a comunidade local e também regional, né? Que venham com nós, então, participar dos atos de comemoração da Semana da Pátria, né, em especial o desfile. E a gente, como entidade, como Liga, nós estamos tentando fazer o melhor que nós podemos, né, para poder ser um grande evento, né, e para nós podermos mantermos vivos, professora Neuza, a chama do civismo, né, e do patriotismo. Sem dúvida nenhuma. E o presidente da Liga, então, o capitão Bernardo, também tem 45 segundos aí. Eu quero renovar os agradecimentos. O agradecimento é nosso hoje. Só complementando, eu gostaria de fazer um agradecimento especial. Hoje aqui eu como presidente da Liga, o Major como vice-presidente, nós somos apenas os representantes, mas por trás disso tem todo um conjunto de pessoas que trabalham de forma voluntária e nos auxiliam em toda essa organização, não só da Semana da Pátria, mas ao longo de uma série de eventos que acontecem ao longo do ano. Uma pessoa não faz nada sozinho, né? Ou de duas também às vezes não, dependendo da... Então, só agradecer a todos esses voluntários, seja o poder público, entidades civis, todos os representantes que trabalham junto com a Liga, para que esses eventos aí sejam possíveis e o maior de tudo, o objetivo principal é levar um pouco de civismo, patriotismo, esse reconhecimento, esse pertencimento para cada pessoa. Então, só agradecer. Bom, muito obrigado a todos aqui que estiveram aqui, ao pessoal aí de casa, e por favor prestigiem, vamos torcer que faça um tempo bom. A todos, então, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta?
Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Clínica de Olhos Erechim. Tecnologia e equipamentos de última geração. Consultas, exames e cirurgias. Atendimento das 7h30 às 18 horas. Ligue ou mande um WhatsApp para 54 3712 0566.